Bem-vindo a mais um programa Saber de Nós. Esta semana temos o prazer de receber um convidado que vem do Irão, que no Brasil se diz Irã e que há muitos anos atrás se dizia Pérsia. O Irão, que é um país onde 85% da população acima dos 15 anos são alfabetizados e que 90% da população é muçulmana. O Irão exporta frutos secos e é conhecido no mundo todo por isso também e também pelo seu petróleo, que é a base da sua economia. Esta semana temos o prazer de receber o chefe de sala, que já vive aqui no continente português e nos Açores mais ou menos 30 anos, o Fachar Sadeghi. Por favor. Tudo bem? Como vai? Tudo bom, meu irmão? Por favor. Em primeiro lugar, gostaríamos de dizer, em nome de toda a equipe, é claro, que é um prazer para a gente receber mais um convidado nesse programa que tem principiado por mostrar a toda a população açoriana, e não só, imigrantes que vivem aqui, que pagam seus impostos aqui, que fazem suas vidas aqui e suas escolhas também, né? Que a escolha também é uma coisa muito importante. E por conta disso, agradecer a presença e começar como começamos com todos os nossos convidados, que é sabendo o início, né? Essa parte lúdica, essa parte infantil que é tão boa e que é, na verdade, a parte que nos forma como adultos e como homens, não é? Como é que foi a tua infância, Fachar? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, meu irmão. Obrigado. Portanto, começando da infância, é impressionante, interessante, agora que há muitos anos não tenho falado no assunto. Eu, como nasci numa família que meu pai era professor de matemática, portanto, eu tive uma infância rígida, portanto, para ele, a questão era só estudo, estudo e estudo, e, portanto, desde me lembro, quando era criança, era ir para a escola, voltar a casa, jantar, estudar e dormir, acordar ir para a escola. estudar e dormir, porque realmente temos na cultura geral do Irão, mesmo hoje em dia, há uma forte índice dos pais encorajarem os seus filhos a estudarem para que tenham um futuro garantido. E realmente, como disse, depois, portanto, assim foi a minha vida, não tem muito mistério até os 18 anos, quando acabei o 12º. Mas ainda antes um bocadinho disso, antes da gente ir para o 18 e acabar. A tua infância teve esportes, por exemplo? Pois, era isso que estava a referir. Eu era daquelas famílias, mais ou menos, que podemos chamar, ou aquelas crianças que pode-se chamar marrão. Ou seja, não era permitido ir à rua, andar de bicicleta, coisa e tal. Eu só tive essas permissões, se calhar aos 17, 16. Portanto, quando estive no 10º ano. Uma coisa interessante que nós, na minha família, faziam, naquelas alturas, as férias de verão eram sempre 3 meses. Portanto, uma viagem. Portanto, Irão é um país gigantesco, norte a sul, oeste a este, e todos os verões, portanto, como meu pai também era do Ministério da Educação, portanto, coincidia e levava-nos sempre a uma viagem de uma cidade para o norte, do sul, que, entretanto, o que é interessante no Irão, de norte a sul, muda totalmente o estado climatório, ou seja, e a paisagem, a claro. paisagem totalmente diferente. A norte chegamos ao Mar Cáspio, que fica vizinho da Rússia, florestas e, portanto, uma paisagem tipo povoação aqui, ou Portugal. E para o sul chega ao Golfo Pérsico, que chega praticamente perto dos países árabes e é mais quente, uma paisagem mais amarela. Mas, portanto, isto penso que era durante o ano que a escola letiva, o meu desejo era chegar ao verão e ter uma dessas viagens. Fachar de uma cidade perto de Teherão, não? Portanto, eu posso considerar, não, Teherão é a capital do Irão, que fica mais perto do norte. Eu sou exatamente de uma cidade que fica geograficamente exatamente no centro do Irão. É do centro. É o centro do Irão, é a segunda cidade maior do Irão. E qual é a economia da cidade? Entretanto, essa cidade que chama-se Isfahan, como falou em Pérsia, em tempos que o Irão era reinado Pérsia, essa cidade é que tinha sido o capital de reinados. Portanto, a maior parte dos monumentos e
antiguidades do o Estado são protegidos pela Unesco. E, entretanto, se falamos em Portugal, representa o Porto, realmente o capital do Irão. Teherão é capital, mas a capital monetária é do Isfahan. Portanto, as refinarias, portanto, reactor atômico, assim, são feitos aqui. E foste lá que estudaste até os 18 anos. Sim, aquilo que naturalmente, portanto, do nível social, não vamos falar que os outros, no nível social médio, os filhos basicamente estudam e como ainda hoje em dia o estudo é totalmente grátis até o doutorado, não há razão para não estudar, até que chegamos aos anos 74, 75 e começou índices de revolução no país e depois entramos, não sei se... E estourou em 79. Portanto, começou a revolução e, portanto, aconteceu em 78 e 79, mais ou menos os mesmos anos que Portugal, e, entretanto, entrou em guerra com o Iraque em 78. Isso foi um dos motivos do... Isso foram motivos que, portanto, tinha 19, era sujeito ao serviço militar, não sei se... Claro, por favor. E, entretanto, como aquele casal russo que tiveram cá e, portanto, a Larissa, por bem dos seus filhos, pensaram que, portanto, não foi problema econômico, mas política, por causa da segurança dos filhos, optaram para... Então veio a família toda. Portanto, aí meus pais decidiram libertar alguns crianças que, portanto, 12º, nessa altura fechou as universidades, naturalmente, que estavam os países entraram em guerra, e, entretanto, enviaram para o mundo por aí fora. E o Fachá veio cair aqui. E, entretanto, sim, cheguei a Portugal, portanto, eu tinha sido educado para um mundo muito mais pacífico, muito mais coordenado, digamos que, portanto, cheguei a Portugal e posso dizer que com 19 anos tinha muito pouca visão da vida real. Da vida real. Essa outra parte da vida real, a gente já vai falar um bocadinho sobre ela, porque antes vamos agora passar um vídeo mostrando um bocado para os nossos telespectadores, né, a tua parte profissional, o teu trabalho aqui nos Açores. Vamos a isso. Meu nome é Farshad, trabalho aqui no campo de golfe de batalha há 10 anos. Principalmente sou encarregado da parte da restauração e organização de banquetes. A maior atividade dos banquetes que nós temos aqui é a organização das bodas dos casamentos. Por acaso está a ocorrer neste preciso momento. Portanto, porque, de qualquer maneira, lida com as famílias quando é uma altura feliz, digamos, das suas vidas. De um lado, são tão felizes que os seus filhos vão encaminhar para o seu futuro e sua vida casal, e, por outro lado, vão se livrar deles, talvez também. Fachá, como chefe, é dos melhores chefes que já trabalhei, sem dúvida nenhuma. Está mais do que integrado na nossa comunidade. É interessante ver dizer aquelas conversas tipicamente açorianas que só nós temos. Acho que mais do que um chefe de sala, um matemático. Consegue representar as pessoas num espaço de 270, sem dúvida nenhuma. É fantástico, é divertido, já é açoriano. Aos anos que já está cá, já lhe posso considerar açoriano. É um grande colega de trabalho, mais do que um chefe, é um colega de trabalho. O Fachá, a nível profissional, é uma pessoa muito organizada. Gosto imenso de trabalhar com ele. Já tive outras experiências profissionais e não tão organizadas como ele. A nível de amizade, é uma pessoa incrível, como amigo. E através da cultura dele, que é iraniano, adapta-se muito bem à nossa vida e à nossa sociedade.
I met Fasha here when we came 7 years ago, and he's very kind. He speaks very good Portuguese. I envy him, but I guess he's been here a long time. He's very patient with everybody, very friendly with everybody, likes to joke, and he seems to be very professional. I think sometimes he has a stress factor. He gets a little bit nervous, but then I like that because it means that he's not only professional, he's also human, which is kind of nice. So yeah, he's a good person. I really like him. I met Fasha 7 years ago as well, and we have a lot in common actually. We like to discuss and to try to solve all the problems in the world, and his background as an Iranian, so he has a lot of experience. I haven't met many people with that kind of experience. It's very interesting to discuss things. And besides, he's very professional. I think the girls working for him like him as well, as far as I've heard anyway. So no, he's a nice guy. O chefe Fasha, há uns anos que eu já o conheço aqui no Clube de Golfe. Praticamente há uns anos que eu sou sócio dessa casa, portanto uma pessoa agradável, atenciosa, muito em cima dos acontecimentos, tenta fazer o melhor pelos interesses do clube, nomeadamente o restaurante, que é responsável. Portanto, a pena ele não falar ainda muito bem português, mas a gente entende. Já fez uma recuperação muito forte. Fasha, esse desejo pelo servir, pelo apresentar, pela gastronomia, pela restauração, nasceu no Irão ou aqui, quando vieste aos 19 anos? Não, era isso, estávamos a chegar depois, acho que foi adquirido gradualmente, portanto, eu depois de chegar a Lisboa, em 83, quando tinha 19, descobri o Cascais. Portanto, Cascais, e foi residir por Cascais. Entretanto, foi lá que comecei a integrar no mundo de trabalho e comércio. Aí, portanto, a primeira abertura para um estrangeiro, realmente, qualquer sítio emigra, é restauração. Claro. Rapidamente entra-se e, portanto, tinha privilégio que Cascais, nessa altura, era tanto como turística, como existia muitas empresas estrangeiras, americanas ou europeias, que vinham construir os novos índices da comunidade europeia, digamos. Portanto, era multinacional, ou seja, Cascais, na altura, posso fazer a comparação como Amsterdã, na Holanda, agora, que, portanto, existia de todas as nações a integrarem, a funcionarem em conjunto. Portanto, eu tive muito mais facilidade ali integrar também, tanto como língua, porque ainda não falava português, não é? Umas palavras aqui, umas palavras ali, e inglês, portanto, toda a gente ajudava e claro. Era um meio muito simpático. Estavas me dizendo isso fora do ar, e realmente é uma coisa engraçada, que a maioria dos imigrantes que tem esse tipo de observação com relação ao seu encaixe na sociedade alheia, digamos assim, geralmente conseguem sobreviver e não viverem, não é, à margem de uma sociedade, sim, haver interseção, não é? Só que, infelizmente, a grande maioria não consegue esse encaixe. Isso é provado por pesquisa, não é? Evidentemente. Pois, eu assumo que tem uma personalidade devido, se calhar, à educação rígida que tinha, e de repente vem para um mundo afora totalmente desconhecido. Tive que, se calhar, ajustar-me e ter uma personalidade, se calhar, tive e tem ainda, muito flexível, a deixar o mundo exterior primeiro me transmitir o que é que quer. E depois eu exigir aquilo que posso querer baseado nessa
conjunto de Que bonito, isso negócio. é sabedoria. Acho que, portanto, dizem muitos dos filmes, em várias línguas, existem todas as culturas, é dar e receber, só Claro. esperar que me dessem ficar rico, grande, não sei o que, acho que não é o por aí, melhor. né? Primeiro, cada pessoa que lida, primeiro deste tempo, perceber essa pessoa como é que gosta de ser dirigido. Portanto, como respeito o núcleo, o néctar da essência da existência de uma pessoa, acho que isso é onde é que tem o truque que eu consigo fazer uma ligação profunda com as pessoas ao fim de algum tempo, e eles naturalmente recebem este calor e esse afeto de volta, e isso é uma boa sensação. Claro, eu costumo frisar isso neste programa, e não é a primeira vez, claro, que é o fato do português, de uma forma geral, não só os açorianos, mas dos continentais, enfim, todos, sabem se deixar gostar, compreendo? Talvez pela experiência de saírem tanto, sabem receber, é isso que eu queria dizer no fundo. E na maioria dos casos, mais uma vez, na maioria dos casos, não existem impedimentos. Eu acho que até os casos isolados que existem, talvez de homofobia ou de racismo, eu não chamaria nem isso. Chamaria mais de qualquer outro nome, menos disso, porque são casos isolados que não revelam o povo português no que se refere a receber as pessoas. É tanto que pelo segundo ano e pela segunda vez, Portugal fica em segundo lugar sobre as políticas de imigração, num documento que estuda todas as políticas de imigração nos 27 países da Comunidade Europeia, e ficou em segundo. Eu também tive o prazer, e tenho, né, de ter entrado na sociedade, ter sido recebido na sociedade portuguesa também dessa forma. Sempre me respeitaram, sabe, e até hoje continua assim. Eu só tenho muito que agradecer, e o Fachá é mais 100%, mais um exemplo disso. Acho um povo, de qualquer maneira, dê a oportunidade e abre os braços, recebe bem. Com certeza. E a vinda do Fachá para os Açores, em específico? Como é que acontece? Essa é uma história que, se calhar, tempo de programa não seria suficiente para cortificá-la, portanto, isto é, para cortificá-la, assim, estava em 90, portanto, há aquelas ligações de hotelaria que é muito vasto, e como nós conhecemos, portanto, uma empresária de cá, portanto, de origem açoriana e, portanto, imigrante canadiano, estaria a construir um hotel aqui no Ponta Delgada. Portanto, eu estava a trabalhar feliz da vida ali na Cascais, no barzinho ali no Baixa de Cascais, no Largo de Camões. E, entretanto, este empresário aparece-me ali do outro lado do balcão e diz se está interessado em vir, se estava eu interessado em vir para os Açores, trabalhar no estabelecimento dele, que vai inaugurar, e está interessado em trazer pessoas diversificadas, portanto, para desenvolver melhor o seu desempenho de princípio do seu entidade hoteleira, e, portanto, deu uma oportunidade de vir cá primeiro e ver o meio, e, portanto, deixou uma opção aberta. Vieste a primeira vez, passasse aqui um tempo. Conversa. Portanto, a ideia foi interessante, porque eu nunca, quando com 19 arranquei do Irão para sair para fora, nunca pensaria que viria parar numas ilhas no meio do Oceano Atlântico, quer dizer, podia pensar em tudo, Europa, Canadá, América, mas, entretanto, umas ilhas. A ideia foi, aí já foi uma questão muito interessante, umas ilhas que, por acaso, já tinha ouvido falar. Portanto, nós no continente, naquela altura, tínhamos muito pouco informação sobre os Açores, portanto, Madeira. Mas, entretanto, achei interessante um arquipélago dos Açores, mas, entretanto, antes de chegar aqui, estava a imaginar umas palmeiras e umas praias e umas senhoras com umas folhas de palmeira à frente a receber, mas tal não foi, mas, portanto, tinha um amigo que teria vivido cá e, portanto, eles vieram receber, portanto, vim cá. A primeira vez. Pela primeira vez. A segunda vez a gente deixa para contar daqui a pouquinho. Bem. Vamos primeiro a um vídeo e a chegada de vez. Isso. Vamos a mais um vídeo.
um dos benefícios que tem aqui no São Miguel tem uma natureza muito bonita e relaxante. Entretanto, o trabalho que eu tenho no fim de semana cansativas, uma das maneiras que reponho realmente, em termos de falar, as minhas baterias, aproveito nos dias de descanso, venho para os sítios que pode andar entre as árvores e verdura. Por exemplo, esse parque urbano que está muito bem feito, e andar um bocadinho, apreciar e usufruir de sossego e o ar fresco, e portanto isto é uma das minhas, digamos, atividades além do trabalho em casa, Do resto, também o tempo de hoje está bonito, a paisagem é muito bonita, isso é muito relaxante. Muitas pessoas deviam saber o que é que têm e aproveitar realmente as condições maravilhosas que estamos aqui perto de nós, logo no centro da Ponta da Gás. O facto de ter nascido num país muçulmano e numa família muçulmana, por natureza e por nascença sou considerado muçulmano, mas entretanto eu estou casado com uma pessoa que é de crença católica, mas nós entretanto não envolvemos as crenças religiosas na nossa vida dia a dia, cada qual tem a sua crença por suas necessidades íntimas, fé, por ganhar força para a sua vida, mas nós fazemos nossa vida sem qualquer interferência desse assunto na nossa relação amorosa. Em relação a ser casada com uma pessoa que nasceu no Irão, a nacionalidade iraniana, e São Miguel cria às vezes uma curiosidade, tipo como é que é a nossa relação em casa, visto que a religião dele, no país deles, é muçulmana, a minha é católica. Isso não interferiu em nada desde o princípio. Por acaso é um tema que nós não falamos, porque não sou praticante, ele também não. Por isso temos os nossos valores, temos uma vida super normal, respeitamos um ao outro, afeto cada um é como cada qual. Isso não interfere em nada. Não há nada que as pessoas às vezes tenham curiosidade, se por ele ser muçulmano proíbe isto e isto ou aquilo. Não há nada que eu não queira fazer, que não possa. É uma vida normal. Ora bem, também eu tenho muito gosto do mundo da informática, que acho muito interessante, principalmente a internet e os meios de comunicações sociais. Ajudaram bastante a tirar a distância entre, por exemplo, eu e meus amigos e minha família que vivem nos países longínquos. Portanto, por acaso, recentemente, quando aderi, há 6 meses, ao Facebook, o interessante foi que, acho que no espaço de uma semana, as colegas da escola, de 30 anos atrás, de secundária, escola secundária, uma a seguir da outra, localizaram e disseram gostaram de me ver e procuraram e estabelecemos contactos, pessoas que éramos jovens, assim, rapazes de 18 e 15, e agora estamos todos, pronto, certas pessoas adultos com certa idade, falta de cabelo, e foi interessante, portanto, cruzar e ver cada um já tem a sua personalidade, o seu rumo da vida, filhos, parece que foi ontem que todos ainda éramos sentados no quintal da escola e falar das raparigas de outra turma, coisa assim. Portanto, acho muito útil, faz que eu tire as distâncias entre nós e nossos familiares longe. Sabe que em português existe a palavra saudade, não é? Sim. E sabe o que significa, é claro. Claro. Qual seria a palavra em iraniano que diria saudade?
Sabe que tenho que pensar um bocadinho para me Ótimo. lembrar a palavra. Ótimo, ótimo. Del Tanguy. Del Tanguy. Del Tanguy, sim. Não, raramente falo na Uma minha coisa língua. engraçada é que a vossa Tanguy. moeda é o real. 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 sim. E sabe que a moeda brasileira O Brasil é o foi real. real. Sim. Eu tinha amigas Engraçado, só muda brasileiras. o é. Eu é. A chegada de vez ao arquipélago açoriano Sim. foi uma experiência completamente nova. Mesmo estando perto do mar, do oceano, em Cascais e tudo mais, o ritmo de vida aqui é outro, né? Aqui a paz impera, a distância é menor e o conceito de qualidade de vida, que era uma coisa quando eu vivia no Brasil, eu via na televisão, aumentou um ponto a qualidade de vida na Alemanha, por exemplo. Eu dizia, mas o que é isso e tal? Vim descobrir aqui nos Açores. E perceber-se isso também rapidamente, a proximidade das coisas, o tempo andar mais lento e ser melhor para a gente envelhecer? Posso concordar consigo que isso que estava a dizer, o segundo parte, quando vim, realmente vi, pronto, Ponta Delgada era do outro aspecto, estávamos a falar de 20 anos atrás, mas gostei do calmo e não tanto a agitação de continente em si, completamente diferente, né? Acabei de aceitar o trabalho aqui não sei se posso mencionar Claro, o nome claro, do sim, no Hotel Batalha. Talismã, que é o Hotel no Hotel Talismã no Talismã. centro da cidade, e entretanto fiquei e, em curto tempo, depois de começar a ficar ativo e de entrar no ritmo de trabalho e depois ter os dias livres, em curto tempo senti e percebi a diferença da qualidade da vida que está a referir agora, seria bastante distanciada com o continente. Hoje em dia, pronto, evoluímos um bocadinho, mas ainda temos bastante. Olha, entendi a resposta. Não foi tão rápida como eu esperava, mas foi boa. Porque nesse momento nós vamos ter o prazer de receber aqui o comandante da GNR de Ponta Delgada, o senhor Paulo Silveira, que é um amigo do Fachá, que vem aqui fazer uma visita a gente no estúdio. Como vai? Tá tudo bem? Tranquilo, por favor? Já há mais de um ano, né? Estamos aí, um café em dívida. Vai ser amigos, né? Já há longa data. Dois cafés. Se conhecem há muitos anos? Já? 93. Bem do comecinho. Há 20 anos, sim. Já tem. Estamos lá no hotel. Já ele trabalhava no hotel quando cheguei lá. No Talismã. No Talismã, sim. Tais situações que éramos, se calhar, eu mais velho sempre, mas mais novos, e entretanto passa 20 anos E já era da GNR nessa altura? Não. Trabalhava primeiro lá, tive ainda 5 anos a fazer recepção, depois é que Também teve na hotelaria, então? Teve na hotelaria, conhecemos assim, nós, a minha esposa também, conhecemos e mantemos ainda o contacto, apesar de esporádico. Já estamos há mais de um ano a combinar um café e parece que dessa vez... Vai ser hoje que vai ser marcado, no final do estúdio. Pois é, Marcos, eu também vou dessa vez. Sim, está convidado. É um amor de pessoa, é um homem brilhante, não é? Na sua arte e na sua forma de ser. Essa coisa introspectiva, essa sabedoria que vem lá de cima, sabe? Que invade todo esse ocidente. É uma maravilha, é um prazer muito grande ter conhecido o Fachá, que porventura foi também um momento assim um bocado conturbado, foi muito rápido, mas rapidamente a faísca da compreensão aconteceu entre nós. Eu fico muito feliz de ter conhecido o Fachá e também dizer que é um prazer muito grande ter lhe recebido aqui. Obrigado. Vocês que conversem um bocado entre vocês, que eu já não conheço a vossa amizade. Não, primeiro fica agora, hoje não passa o café, né? Já que estamos aí há mais de um ano. Mas é uma amizade que nós temos um por outro já de longa data. Não é uma amizade do dia, né? Foi uma amizade que surgiu para uma vida, portanto... Apesar de talvez a vida dia a dia, ele tem filhos, portanto tem outro rumo da vida e tem outro rumo. Nós talvez não encontramos diariamente, mas aquilo é uma amizade que tem uma raiz profunda e está lá e nós quando cruzamos... Não precisa estar colado, não. Os verdadeiros amigos são quando precisamos e não no dia a dia. Claro. E assim surgiu o Fachá, com uma cultura completamente diferente da nossa. Quando conheci tinha 19 anos, ele já mais velho do que eu, já não digo a idade, mas já bem avançado, com uma cultura completamente diferente, em que abriu um pouco o horizonte que tinha, fechado, quer dizer, o que ele diz, o mundo ocidental não tem uma visão
para outra margem, como eles chamam mais vezes. Mas cada vez mais, não é, se consegue essa interseção. E através da amizade com países isso é uma prova. tão díspares. É positivo. Isso é uma prova que se consegue. É positivo que não há fronteiras, não há raças, claro não há não, cores, não há coisas. E aproveito para dizer que diferente do convidado, eu acho que falas muito bem português. Parabéns. Sim. Não, Nelson... Esse cara está referido, não falam muito bem açoriano. E eu queria muito agradecer a presença, dizer que foi um prazer muito grande. Foi um prazer. E o programa só fica satisfeito quando temos assim convidados que tanto dignificam o nome da sua terra e da nossa terra. Saúde, paz. E na próxima semana nos encontramos aqui de novo com mais um programa Saber de Nós. Saúde!